O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha, comigo, Capitã Andy. E eu já peço logo desculpas que eu estou um pouquinho sem voz. Acho que eu estou pegando uma gripe aí dessa mudança de tempo doida. Então, se vacilar aqui um pouquinho, você já sabe que é porque eu estou sem voz mesmo. E hoje eu trago, assim, para vocês um assunto muito importante, como todos os outros, né? Mas eu fiz um recorte, assim, de vários videozinhos que eles tratam praticamente do mesmo assunto. A gente está vendo tanta informação sobre violência, né? Os índices só sobem. Eu trouxe alguns índices aqui para vocês terem a noção de como a violência contra as mulheres, não só a violência doméstica de um modo geral, ele tem crescido numa proporção absurda. E hoje eu busco trazer uma reflexão sobre o nosso papel enquanto sociedade. O que a gente está fazendo para reverter essa situação? Então, eu vou passando os vídeos e a gente vai fazendo a análise deles. E no final, eu vou pegar aqui uma reflexão. Então, produção, por favor, coloca aí o primeiro vídeo para a gente assistir. Enquanto isso, eu vou passando aqui os links. Vocês perceberam, né? O primeiro vídeo é sobre, né, esse problema que teve aí, né, no Big Brother. E vamos fazer uma análise. O cara, o homem, né, eu não sei nem o nome dele, eu não assisto Big Brother, ele tem plena consciência de que ele está num programa onde todo mundo, em sua grande maioria, né, porque eu não assisto, mas todo mundo está assistindo. E ele, mesmo assim, ele vai para um local onde tem plena consciência de que está sendo gravado e ele tenta forçar a outra participante. Ele assedia e ele tenta beijá-la à força, com todo mundo assistindo o comportamento dele.
E como justificativa, ele alegou que ela lembrava muito a esposa dele e ele não conseguiu segurar os impulsos de beijá-la, mesmo que à força. Ele não teve 5 segundos de um pensamento assim: o que será que a minha esposa vai pensar quando assistir isso lá de casa? O que será que os meus filhos, os meus pais, os meus amigos vão pensar quando assistirem esse meu comportamento criminoso? Porque o que ele fez foi criminoso. Tentar agarrar uma pessoa contra a vontade dela e produzindo provas contra ele mesmo. E aí, a gente vê os outros vídeos, né, falando dos índices de violência, e é algo assim que é muito comum a gente assistir esse tipo de comportamento masculino, e é algo assim que nós mulheres passamos praticamente todos os dias em transportes públicos, em ruas, saindo da escola, saindo do trabalho, em pontos de ônibus. Esse tipo de comportamento a gente sofre todos os dias. E essa é uma das grandes diferenças, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, a grande diferença entre homens e mulheres. Um homem nunca vai passar por esse tipo de situação. Um homem nunca vai ter medo de andar por uma rua escura, voltando do trabalho. O medo que ele vai ter é de ser assaltado, de ser assassinado, mas ele não vai ter medo de ser violentado, de ser estuprado. Nós temos esse medo todos os dias, por conta desse tipo de comportamento desses homens. Num dos vídeos, um dos homens está se masturbando dentro do ônibus, dentro do transporte público. É visível. Enquanto ele olha para uma mulher. E ela filmou. E ele não se constrangeu em momento nenhum. E aí a gente percebe, perdão, que é desse comportamento que nasce a violência. É desse tipo de conduta que a gente vem falando dos homens acharem que estão no direito de fazer o que bem entendem em relação aos corpos das mulheres, em relação à vontade das mulheres, que não importa a nossa opinião, porque o mundo pertence a eles. É por isso que a gente vai ver, eu vou falar aqui os dados para vocês. O Brasil, ele, infelizmente, ele está dominando o ranking de violência contra as mulheres. Tirando os países muçulmanos, óbvio, né? Que aí as mulheres realmente não têm direito nenhum, em absoluto. Mas o Brasil, mesmo com a Lei Maria da Penha, sendo a terceira lei mais eficaz contra a violência, né, feminina, o Brasil ainda produz muita violência. Em 2025, o Brasil registrou, ano passado, 1.492 feminicídios.
1.492 feminicídios. Esse é um número recorde desde a criação da lei do feminicídio. É um absurdo isso. O que equivale a 4 mulheres mortas por dia. Isso é um absurdo. Em 2024, esse número foi 1.467, um aumento de 0,7%. 0,7%, capitão. Não. Não é só 0,7%. Foram 1.492 mulheres assassinadas. Mães, filhas, irmãs que perderam a vida porque um homem decidiu não aceitar mais o término do relacionamento, onde ele humilhava essa mulher, onde ele batia nessa mulher, onde ele constrangia, onde ele estuprava. É simples. Assim como esse outro aí do Big Brother, que achou que ele podia entrar na despensa, agarrar uma mulher, simplesmente porque ela fazia ele lembrar a esposa. Isso é uma desculpa que ele utilizou, uma justificativa tosca e inútil para o que ele cometeu, que foi crime de importunação sexual de uma mulher. Isso porque ele sabia que ele estava numa casa cheia de câmeras, 24 horas sendo acessadas, e ele não se constrangeu em praticar o crime. E aí, os estupros, assim, eu fico lendo esses números e realmente me assombram, porque são números absurdos. Em 2024, foram 83.988 estupros registrados no Brasil, em sua grande maioria de vulneráveis. Eu já expliquei aqui o que são vulneráveis. São menores de 14 anos ou mulheres adultas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade, que as impossibilitam de reagir. Ou elas estão alcoolizadas, ou elas estão dopadas, que a gente vai ver isso num dos vídeos que eu trouxe aqui para vocês, ou elas são, têm alguma deficiência, né? Eu sei que a palavra não é essa, alguma condição clínica, médica, né? Uma autista, uma síndrome de Down, uma paralisia cerebral, ou estão em coma. Isso as deixa vulneráveis. Então, em 2024, foram 83.988 mulheres estupradas no Brasil. Em 2025, ano passado, foram 87.545 mulheres estupradas. O número só está crescendo. O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com os nossos homens? Isso significa um aumento de 4,24% em relação a 2024, e isso significa uma mulher estuprada a cada 6 minutos. Uma mulher, criança, jovem, adolescente, estuprada a cada 6 minutos ano passado. Bota o segundo vídeo aí, produção, por favor, para a gente poder fazer a análise dele. Thanks for keeping your mouth shut. Thanks for minding your own business. Come on, show me the good ones.
Thanks for not telling my girlfriend. Send that to me. Hi. Thanks for not telling anyone. When you do nothing, you're helping him. But when you do something, you help her. Thanks for telling the bartender. Thanks for stopping him. Thanks for telling HR. Thanks for getting help. Who will you help? Stop sexual harassment and violence when you see it. Isso aí são vários, isso aí uma propaganda contra o assédio e a violência sexual, né, do Canadá, mas que ele reflete, né, ele retrata várias situações. Nós temos uma jovem, visivelmente alcoolizada, numa festa, onde outros jovens estão ali assediando, filmando aquela menina completamente vulnerável. Para quê? O que está sendo ensinado para esses jovens com esse tipo de comportamento? E aí ele joga, né, essa propaganda, joga a responsabilidade para a pessoa que está ali vendo, né? Assim como o outro jovem que estaria na festa, o colega de trabalho daquela mulher, né, que o chefe a assediou, os outros meninos da escola compartilhando fotos íntimas de uma outra menina. E aonde vai a nossa responsabilidade, né? E é isso que o vídeo, né, traz muito visceral. Quando a gente não age ao testemunhar, ao presenciar uma violência, no caso, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, essa cultura de que a gente não deve, né, se meter, principalmente no caso daquela outra, né, da menina no bar, onde o cara coloca, né, a droga que é vulgarmente conhecida como a droga do estupro, né, que é o Boa Noite Cinderela. Quando a gente percebe esse tipo de comportamento e não faz absolutamente nada, a gente não está só cometendo o crime de omissão de socorro, a gente está auxiliando um estuprador, a gente está auxiliando um cara abusivo a praticar um crime contra uma mulher, uma colega de trabalho, uma amiga da escola, uma amiga da faculdade, uma conhecida. E aí a gente para pensar, e é uma das coisas que eu sempre toco, né? Eu não vou me meter, ela sabia que ela não podia beber, ela bebeu porque quis. Não conheço ela direito, não é minha amiga, não sei nem o nome dela. Hoje, o problema pode não ser seu, diretamente seu. Mas amanhã, ou depois, ou daqui a 10 anos, não importa. O problema pode bater na sua porta. Ela pode ser a sua filha, ela pode ser a sua irmã, ela pode ser até a sua mãe. Eu tenho filhos jovens adultos. Isso pode acontecer comigo. Pode acontecer com qualquer uma. E aí, as pessoas que estão à minha volta não vão me avisar que o cara colocou alguma coisa na minha bebida? Se eu sofrer um assédio no meu ambiente de trabalho, o meu colega de trabalho não vai fazer a denúncia ao RH, porque não é problema meu, eu não vou me meter nisso.
ela deve ter dado alguma chance, alguma ideia, alguma coisa para o chefe fazer isso com ela. Isso é crime. Tanto de quem está praticando, quanto de quem está se omitindo. É crime. A sua consciência pode, agora, nesse momento, não pesar. Mas lá na frente, ela pode vir cobrar esse preço de você. Porque isso acontece com todas nós. Independente de raça, religião, opção sexual, idade, profissão, escolaridade, classe social. Isso acontece com qualquer mulher, infelizmente. E o nosso papel enquanto sociedade é reagir. Porque esses quase 90 mil estupros aconteceram. E ninguém tomou nenhuma atitude. Esses quase 1.500 feminicídios aconteceram. E ninguém tomou nenhuma atitude. Será que os vizinhos não ouviram essa mulher gritando as várias brigas? Será que ninguém viu esse cara saindo com uma faca para matar a mulher, a ex-mulher? Então é nossa responsabilidade, sim, enquanto sociedade, lutar pelo fim da violência contra as mulheres. Porque é um problema nosso. Não é um problema só da mulher que está sofrendo. É um problema das crianças que estão inseridas nesse contexto de violência, que ficam crescendo, sendo alimentadas por esse contexto de violência e acabam perpetuando, repetindo o ciclo da violência. É responsabilidade nossa, enquanto rede de proteção dessa mulher. É responsabilidade nossa, enquanto professoras, que estamos lidando com essa criança que está apresentando sinais de misoginia, que está apresentando sinais de que vai vir a se tornar um homem abusivo, ou que está apresentando sinais de estar sendo abusada, e a gente não faz nada. É responsabilidade nossa, enquanto cidadão, passar na rua e ver uma mulher sendo agredida, de denunciar. É nossa responsabilidade enquanto seres humanos não permitir que isso continue acontecendo de maneira exponencial. Coloca o próximo vídeo aí, por favor, produção. Boneca, o que fazes aqui tão sozinha? Acontece todos os dias, em todo lado, a toda a hora e a todas nós. Uma mão que toca de forma imprópria. Foi sem querer, de certeza. Ainda faltam 10 paragens. A mão quente e suada na perna, o arfar pesado no pescoço. Desviar o olhar e não intervir parece ser a opção mais segura. Fui filmada sem saber. Não foi consentido, mas está toda a gente a partilhar. A culpa não é dela. O assédio pode ser parado a qualquer momento. Se vês que está sozinha e alguém se mete com ela, intervém. A tua ação fará a diferença. Se reparas que alguém está a assediá-la, tenta parar esse comportamento sem te pôres em risco. Se vês que não está capaz de tomar decisões, ajuda.
Também podes procurar alguém para te ajudar ou chamar a autoridade mais próxima. A partilha não consentida não só viola a privacidade da pessoa, como põe em risco a sua autoestima e, muitas vezes, a sua própria vida. Se podes olhar, vê. Se podes ver, age. Tá vendo? São ações simples, mas que podem salvar a vida de uma mulher. É só ter um pouquinho de empatia. É só ter um pouquinho de caráter. Se você está vendo alguma mulher sendo assediada, estando desconfortável em alguma situação, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, intervenha. Porque você não se constrange ao olhar uma mulher sendo assediada dessa forma? Porque se você não se constrange, você é tão criminoso quanto o assediador, quanto o abusador. Se você se diverte com esse tipo de comportamento masculino, me desculpa, mas você é tão criminoso quanto. Porque ela pode ser amanhã a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, a sua tia. Porque, infelizmente, isso tem acontecido todos os dias com nós, mulheres. E as ações são tão simples. Ninguém precisa se colocar em risco, né, colocar a sua própria vida em risco numa situação de violência doméstica ou de violência contra a mulher. Mas você pode dar oportunidade para essa mulher conseguir se desvencilhar daquela situação simplesmente ao pedir uma informação. Né? Um homem com um outro homem. Aí, se ela está no ambiente ali de uma festa, por exemplo, uma outra amiga vem, uma outra mulher. Eu lembro de uma situação que aconteceu aqui, em Petrópolis, mais precisamente, se eu não me engano, foi Pedro do Rio ou Posse. Eu estava passando, eu não estava fardada, eu nem lembro o que eu estava fazendo por ali. Foi perto do mercado, supermercado Extra, que tem ali, e eu vi uma menina menor de idade, parada na porta do mercado. Normal, parecia que ela estava esperando alguém. E o que me chamou a atenção foi que um homem, bem mais velho, se aproximou dela. Eu não cheguei a ouvir o que ele falou para essa menina, mas o rosto, a expressão facial dela é que me chamou a atenção. Ela ficou visivelmente constrangida. Eu não faço ideia, eu não fazia ideia de quem era aquela menina. Mas eu cheguei nela, tipo assim, oi Patrícia, tudo bom? Lembra de mim? Eu sou amiga da sua mãe. A sua mãe tá por aqui? Eu queria falar com ela. Aí virei para ele e falei assim, o senhor conhece a Patrícia? Ah, não, então dá licença, por favor. Se afasta. E o olhar que ela me deu foi de obrigada. Ela falou assim, não tia, a minha mãe tá chegando. Eu falei, ah, então tá ótimo, eu vou ficar aqui esperando ela com você, tá bom? E eu fiquei ali. E o cara ainda tentou ficar ali. Eu falei assim, o senhor tá incomodando, o senhor não tá reparando? Então, por favor, deixa a gente em paz. E eu fiquei ali até a mãe dela chegar. Depois que a mãe dela chegou, eu falei assim, olha só, vai com Deus. Ela falou assim, muito obrigada. Mas o meu nome não é Patrícia. Eu falei, não importa. Eu percebi que você estava em risco e eu vim aqui ficar com você. E é isso. Eu não me apresentei como policial militar. Nada. Eu agi como ser humano.
porque ela poderia ser minha filha. Ela tinha idade para ser minha filha. Sabe? E é uma questão de caráter, é uma questão de humanidade. Foi a luz do dia. Se ela não tem ninguém ali para ajudar ela, aquele homem poderia fazer alguma coisa? Poderia. Poderia. Ele poderia pegar no braço dela, falar que estava armado, sei lá, ele poderia fazer qualquer coisa, arrastar ela para um canto, violentar essa menina, botar ela dentro do carro, sumir com ela. Sabe? São atitudes simples que podem salvar a vida de uma mulher, de uma menina, de uma jovem, sem que você precise se colocar em risco, mas que vai fazer toda a diferença na vida dessa mulher. Bota o próximo vídeo, por favor, produção, que é mais um vídeo sobre isso. Vemos isso acontecer em todos os lugares, a qualquer momento. 86% das mulheres já passaram por assédio sexual em espaços públicos, como um comentário sugestivo, um toque sexualmente explícito, um gesto inapropriado ou sendo seguidas. Isso ameaça a nossa autoestima e domina quem somos. Nós vemos isso acontecer, mas ficamos em silêncio e desconfortavelmente desviamos nosso olhar. Talvez por não sabermos o que fazer, como ajudar ou como combater a situação. Chegou a hora de mantermos nossa cabeça erguida e defendermos umas às outras contra o assédio nas ruas. Todo mundo pode ser parte da solução. Desculpa, é que eu quero pagar. Dá licença? Isso é seu? Pode me ajudar? Eu tô procurando esse endereço. A L'Oréal Paris e a organização sem fins lucrativos Hollaback uniram suas forças para ensinar homens e mulheres a combater o assédio sexual em espaços públicos, com ações simples, mas impactantes. Aprenda como combater o assédio nas ruas no site standup-brasil.com. Posicione-se com a L'Oréal Paris, porque todas nós valemos muito. Isso daí é mais uma campanha, né, especificamente da L'Oréal, contra o assédio de mulheres em bares, em transportes públicos, em ruas. São ações simples, que não vão te colocar em risco, mas que dão um recado. Aqui você não vai continuar fazendo isso. Tem alguém olhando, tem alguém percebendo. E aí eu pergunto para vocês, o que passa na cabeça de um homem para fazer uma coisa dessa? Quem aqui, mulher, nunca sofreu esse tipo de assédio em transporte público? Eu já. E garanto que todas que estão me assistindo levantaram a mão também. Quem nunca passou por uma cantada ridícula, de baixo nível, por um homem que acha que falar coisas sexuais no pé do ouvido de uma mulher é sedução? Quem nunca sentiu medo ao andar por uma rua sozinha, seja de dia ou de noite, principalmente à noite? E aí, a gente tende a olhar para o lado, a desviar o olhar. Nós, mulheres, ficamos constrangidas ao vermos outras mulheres sendo constrangidas. Chega, basta, não mais. Agora é o momento da reação. A gente não pode mais permitir que esse tipo de atitude continue. Porque senão, esse ano que já começou com vários feminicídios, principalmente na região sul,
vai bater os 1.500, vai ultrapassar os 2.000. Os estupros vão chegar a 90 mil, 100 mil. É isso? É isso que a gente quer? Eu não quero. Eu estou fazendo a minha parte. Então, eu aqui hoje, eu estou conclamando a todos vocês que façam a sua parte. Que se você está vendo, se você está enxergando uma violência acontecendo, haja. Que seja ligar para o 90, que seja chamar a polícia, que seja fazer um escândalo no meio da rua. Mas haja. Não deixe essa mulher virar estatística. Não deixe ela ser mais uma vítima da violência contra nós, mulheres. Porque hoje você pode estar tranquila, mas quem te garante que amanhã os índices não vão piorar? Quem te garante que amanhã você vai sair tranquila do seu trabalho para ir para sua casa, da sua casa para a escola, pegar um simples transporte público? Até onde a gente vai suportar viver com medo de atitudes masculinas, abusivas como essas? E aí a gente vê que isso realmente é cultural, é estrutural. E esse último vídeo, né, que eu trouxe antes de eu vir aqui para a nossa reflexão, é de embrulhar o estômago. E aí eu vou pedir para a produção ir passando e pausando, tá, produção? Para a gente ir analisando a frase, o contexto e o autor. Então, pode colocar o último vídeo, por favor. E aí eu peço para vocês pausarem. Vamos lá. Minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou Pausa. meu próprio lar. As mulheres são muito simples. Nunca conheci uma que não entendesse um tapa na boca. Humphrey Bogart, volta para mim. Humphrey Bogart foi um ator famosíssimo da Hollywood clássica. Humphrey Bogart é o cara do Casablanca, aquele filme clássico em preto e branco, né? Daquele galã hollywoodiano. E ele era um homem abusivo. Ele era um agressor de mulheres. Volta para a frase, por favor. Eu nunca conheci... As mulheres são muito simples. Nunca conheci uma que não entendesse um tapa na boca. Volta para mim. Ou seja, nós mulheres somos simples demais. Porque basta um tapa na nossa cara para a gente entender o recado. Ainda bem que ele já foi de arrasta para cima, né? Ainda bem. É revoltante. E pensar assim que o cara era um galã de Hollywood, fez vários filmes, casou várias vezes e era um agressor de mulheres. Olha que coisa. Bota a próxima frase, por favor. O homem não me define, minha Pausa. As mulheres são um sexo puramente decorativo. Elas nunca têm nada a dizer, mas dizem de forma encantadora. Oscar Wilde. Pode voltar. Esse é o outro cara famosíssimo de Hollywood. As mulheres nunca têm nada a dizer, mas dizem de maneira encantadora. Porque é isso que a gente faz, né? Nós somos meros objetos decorativos. Então a gente precisa ser bonita, subserviente, muda, apenas
um objeto decorativo. Para que pensar? Para que ter opinião? Não. Cala a boca. Eu só quero você como objeto decorativo. Ai, chega a dar uma gastura aqui por dentro. Vamos para a próxima, por favor. Essa não me define, minha carne não me define. Eu sou. Pausa. O melhor movimento feminino ainda é o dos quadris. Milor Fernandes, volta para mim. Milor Fernandes é brasileiro. É um cartunista, eu nem sei se morreu, mas ele é um cartunista famosíssimo. Né? O Milor, eu não vou me lembrar os cartoons que ele desenhava muito para jornal, na época que ainda tinha um jornal impresso. E olha a frase altamente misógina dele. O melhor movimento feminino ainda é o dos quadris. Olha que legal, que massa essa frase do Milor Fernandes. Ele criou a Radical Chic, ele criou... eu não vou lembrar agora, mas várias tirinhas, sabe? Vários cartunzinhos que se tornaram famosos pelo seu humor ácido, né? Pelas piadas, pelas sacadas rápidas, mas era um ser extremamente misógino, preconceituoso, machista. Vamos para a próxima, por favor. Meu próprio lar, ela diz. Fraqueza, teu nome é mulher. Volta para mim. William Shakespeare. Quem não conhece William Shakespeare? O grande dramaturgo, né, escritor de peças como Romeu e Julieta, Hamlet, um cara inteligentíssimo, mas fraqueza, teu nome é mulher. Eu não sou fraca. Muito pelo contrário, nenhuma de nós. Até porque para fazer o que a gente faz, que é dar à luz e menstruar todo mês, não é para qualquer um, não. Faz o que a gente faz, filhão. Carrega 9 meses uma criança. Engorda mais de 10 quilos. E continua trabalhando até os 8, 9 meses de gestação. Faz o que a gente faz. Para depois você vir poder falar que a gente é fraca. Do contrário, você não tem lugar de fala. Grande William Shakespeare. Tem mais um, por favor? Eu acho que tem. A mulher pode ser definida como um homem inferior. Aristóteles. Pode voltar para mim. Aristóteles, o grande filósofo grego. Olha, o pensador. O cara é um pensador e ele nos definiu como um homem inferior. Olha que legal, que bacana. Porque a gente não pensa, a gente não tem opinião, a gente não serve para nada. Por isso que a gente é um homem inferior. Olha que maneiro. Legal, né? Parabéns, Aristóteles. Parabéns. Lembrando que o período em que Aristóteles viveu, as mulheres eram confinadas em espaços chamados gineceus. Por isso, né, que hoje a gente tem os termos ginecologistas, né, que são médicos para mulheres, porque os gineceus eram lugares só para mulheres. Elas só poderiam ficar nesses espaços. E as mulheres, elas eram vistas, de fato, como seres inferiores e que elas só serviam para parir. Amor, educação, tudo isso só existia entre homens. Só poderia haver entre homens. Mulheres eram seres, né, eram pessoas, eram
sei lá, a definição que eles tinham para a mulher de seres inferiores, sem direito nenhum. Legal, né? Tem mais algum ou não? Se o homem dissesse uma coisa e a mulher outra, a vida seria uma desgraça. Só o homem deve dizer algo e a mulher se dispor a fazê-lo. Gente, Mahatma Gandhi, um líder espiritual da Índia, respeitadíssimo. Se eu não me engano, ele ganhou até o Nobel da Paz pela sua luta pela libertação da Índia da colonização da Inglaterra. Olha o que Mahatma Gandhi falou sobre nós, mulheres, que a gente não pode abrir a boca para falar nada. Somente os homens podem falar. A nós só resta obedecer. Esses são os ilustres homens da nossa história, com as suas ideias, teorias, conceitos sobre nós mulheres. Que coisa maneira, né? E são homens assim, elevados ao patamar de pensadores, de mestres, de figuras públicas que representam tudo que é de bom. Mas eles pensam ou pensavam isso sobre nós. Tem mais algum? Ou a gente já pode vir? Eu acho que acabou. A mulher é um ser de cabelos longos e pensamentos curtos. Schopenhauer. Esse é um alemão da época da Segunda Guerra. Que legal, né? Se eu não me engano, não, é o Oppenheimer, que é o criador da bomba atômica. Esse eu acho que era um músico alemão. Não era da Segunda Guerra, não. Era de 1800 e alguma coisa. Mulher é um ser de cabelos compridos e pensamentos curtos. Eu sou um ser de cabelos longos e os meus pensamentos são mais longos ainda. Desculpa te incomodar, desculpa te contrariar, Schopenhauer. Desculpa. Né? Mas, enfim. Tem mais algum? Não, né, produção? É porque eu não lembro, gente. Tem mais um. Pitágoras! Existe um princípio bom que gerou a ordem, a luz e o homem. E há um princípio mau que gerou o caos, as trevas e a mulher. Pitágoras, um dos mestres da matemática, que criou o Teorema de Pitágoras. Nossa, o homem foi criado da luz, de tudo que é bom, e as mulheres foram criados no caos, nas trevas, tudo que é ruim. O princípio bom criou o homem, e o princípio ruim criou as mulheres. Nossa, que legal, né? Bom, eu nem sei se tem mais, mas nosso tempo está curto. Eu acho que não. Aí acabou, não tem mais não. Ah, sim, tem esse do Nietzsche. Perfeito. Ao sair para um encontro com uma mulher, não esqueça de levar o chicote. Nietzsche, um filósofo alemão. Nietzsche, olha, não se esqueça de quando você for ao encontro com uma mulher, leve o seu chicote para você chicoteá-la, colocá-la debaixo do seu sapato. E aí, eu entro aqui para a gente finalizar. Obrigada, produção. O que eu trouxe aqui para reflexão de vocês? A gente tende a falar sobre violência contra a mulher para as mulheres, não é isso? Né? A gente tende a ditar regras comportamentais. Não use uma roupa curta, não saia à noite, não beba demais,
não saia sozinha. E aí, a gente está treinando as nossas meninas e mulheres para sempre andar com o cabelo preso, de cara fechada, porque se a gente sorrir, a gente está dando confiança para o homem vir falar gracinha no nosso ouvido, querer passar a mão no nosso corpo, querer nos agarrar, né, mesmo sem autorização. Então a gente tem que andar de cabelo preso, de cara amarrada. A gente está ensinando as nossas meninas a fazer defesa pessoal para se livrar de um ataque, né, de um estuprador, de um feminicida. E andar com spray de pimenta na bolsa, que agora foi legalizado, né? O nosso parlamento autorizou as mulheres andarem com spray de pimenta em casos de violência doméstica ou de violência de gênero, né? Para evitar um estupro ou um feminicídio. Mas quando a gente vai começar a treinar, a educar os nossos meninos, para mostrar para nós, mulheres, e para a sociedade de um modo geral, que eles não são uma ameaça para a gente. Quando é que a gente vai começar a educar os nossos meninos para que eles não se tornem uma ameaça? E o programa hoje é sobre isso. Quando a gente vai educar os nossos meninos? A partir de quando? E quando eu falo em educar, eu falo sobre dar um passo atrás na calçada quando eu percebo que essa mulher está com medo de mim, que ela está se sentindo vulnerável por estar andando, né, numa rua escura e no meu encontro está vindo outro homem. Quando eu vou educar esse homem, esse menino, para afastar o corpo dele do corpo da outra mulher dentro de um transporte público, que ele não pode ficar sarrando, encostando o órgão sexual dele, se masturbando num transporte público, simplesmente porque ele pode. Quando que eu vou ensinar para os nós vamos ensinar para os nossos meninos, para os nossos homens, que uma mulher em situação de vulnerabilidade não é uma oportunidade para ele fazer um gol, para ele chegar na terceira base, para ele ir lá e comer essa garota porque ela está bêbada, e filmar e mostrar para os colegas. A não se fazerem de ofendidos e rejeitados quando essa mulher negar uma investida não solicitada ou recusar sexo, mesmo se eles forem parceiros. Quando a gente vai começar a falar para os nossos meninos que a gente mente para eles dizendo que a misoginia, que o problema da misoginia é que meninos não podem expressar suas emoções. Raiva, fúria, ira também são emoções. E eles ultrapassam os limites em nome de um suposto direito de expressar essas emoções. E aí que vem o feminicídio. E se eles não podem expressar as suas emoções porque eles são homens, e homem não expressa as suas emoções porque isso é coisa de mulherzinha, então por que eles sentem um mínimo desconforto, né? Que ao ver o mínimo desconforto de uma mulher, e desconforto é tudo que deixa essa mulher desconfortável. Uma reclamação legítima, ou o menor sinal de choro, por qualquer motivo, provoca tamanha repulsa e eles sempre passam a nos taxar de loucas, desequilibradas, exageradas ou sensível demais. Esses comportamentos têm nome e não são exceção, não são acidente, não é por acaso. Isso é intimidação, insistência, invasão, controle, ameaça e tesão por submissão. No mundo machista, preconceituoso e misógino, esses comportamentos são tratados como naturais e compreensíveis, ou simplesmente coisas de macho. Se o problema fosse reconhecido cedo, nós não precisaríamos elaborar tantos treinamentos de meninas para sobreviver depois de uma violência. São as meninas que não sabem se proteger o bastante,
Ou são os meninos que não são educados para se responsabilizar diante de uma violência praticada contra nós mulheres? A proteção não pode continuar sendo tarefa exclusivamente feminina. Enquanto a pergunta for como as meninas podem se proteger e não por que os meninos, os homens, continuam sendo uma ameaça para nós, mulheres, nada vai mudar. E assim eu termino o programa hoje com essa reflexão. Quando é que a gente vai parar de educar as nossas meninas e as nossas mulheres para se protegerem, se prevenir contra homens abusivos e vamos começar a educar os nossos homens para eles deixarem de ser abusivos? Fica a reflexão. Obrigada, boa noite e até semana que vem.